E aí, bora descobrir seu sabotador financeiro hoje? Esse é o Pergunta para a Lu. Estamos começando mais uma edição do Pergunta para a Lu, toda segunda-feira às 19 horas. Mesmo rolando a imersão, o pessoal me perguntou, me mandou mensagem hoje, perguntou, vai ter Pergunta para a Lu mesmo? Vai, tem Pergunta para a Lu toda segunda-feira, então hoje tem dose dupla. Hoje a gente tem aqui o Pergunta para a Lu agora às 19 horas, e depois a gente tem às 8h21 a nossa live especial da imersão, onde a gente vai ver mais uma história de um super dominador, então daqui a pouco a gente vai estar de volta de novo. A gente vai entre o Pergunta para a Lu e a nossa live da imersão, a gente vai fazer uma pausa rápida, vai ao banheiro rapidinho, vai beber água e vai voltar. Ei, tudo bem, gente? Boa noite, bem-vindos. Estamos começando aqui uma live mais cedo do que o normal, para quem está acostumado a estar aqui às 8h21, porque a gente vai ter primeiro o Pergunta para a Lu. O Pergunta para a Lu acontece toda segunda-feira, eu sempre trago um tema, a gente conversa sobre algum assunto e no final eu abro para perguntas sobre esse tema, sobre qualquer outra dúvida que você tenha. Então, quem está também assistindo a imersão pode até aproveitar, tirar alguma dúvida da imersão ao final aqui do Pergunta para a Lu. Beleza? Boa noite, gente. Tudo bem? Bora chamar a galera aí para o Pergunta para a Lu. O pessoal sabe que tem live às 8h21, mas talvez não esteja lembrando do Pergunta para a Lu. Achou que não ia ter. Ah, ela já vai fazer às 8h21. Ela não vai fazer às 19h. Duvidam do meu poder aqui de fazer 1000 lives uma atrás da outra. Então vamos lá, gente. Me ajuda aí a divulgar essa live para as pessoas, para que o Instagram mostre também para os outros seguidores. Então faz o seguinte, clica aqui no aviãozinho, vai abrir a lista dos seus amigos, aí os primeiros que aparecem aí no topo são aqueles que estão online. Manda aí para eles e manda depois uma mensagem junto, dizendo assim, olha, vamos conversar sobre sabotadores financeiros. Não somos nós os nossos sabotadores, não somos. E se fosse assim, era até mais fácil, né? Porque sobre você tem total controle. Você pensa que não, mas tem. Isso que é descontrolado dentro de você não é você. E aí, a gente vai conversar sobre isso hoje, beleza? Bom, como eu falei, a gente vai conversar sobre os sabotadores financeiros e ao final do nosso encontro eu abro para perguntas sobre esse tema e outras perguntas. Então, se você quer tirar alguma dúvida sobre alguma coisa que você viu na imersão, alguma coisa que você queira me perguntar, fica comigo até o final do Pergunta para a Lu para você poder fazer a sua pergunta, tá? A Valéria está dizendo que amou a aula 2, mas ficou tonta. Pois é, Valéria, eu sei, é conteúdo pra caramba. Como eu falei para vocês desde o início, eu não tô aqui para mentir para vocês. Eu disse que dominar as finanças não é fácil, não é de uma hora para outra. Eu fico muito decepcionada quando eu recebo um direct, quando eu vejo lá, eu tô acompanhando os comentários da imersão. Não é todo mundo não, uma pessoa ou outra lá mandando uma mensagem dizendo: "Ah, ainda não entendi, ainda não consegui fazer a fotografia financeira", ou "Fiz a fotografia financeira e ainda não vi solução". Fiz a fotografia financeira e vi que eu tenho mais potes do que dinheiro entrando. É isso, você está no momento certo, você está na fase certa, você está descobrindo as coisas no tempo certo. E nada é de uma hora para outra. Então, por isso que eu falei que tem que vir para todas as lives às 8h21. Por isso que eu falei que você tem que assistir as 3 aulas mais de uma vez. Por isso que eu falei que você tem que baixar a apostila e fazer os exercícios. Então, você precisa estar em todas as lives às 8h21. Eu acho quase assim impossível você estar em todas as lives, as 3 aulas, fazer os exercícios e não conseguir entender os seus primeiros passos. Porque são primeiros passos. Anos e anos de caos financeiro não vão se resolver em poucos minutos, não vão. Você está exigindo uma coisa que não é a realidade, não dá para ser assim. Então você precisa se comprometer, fazer o seu melhor. Você fez o exercício, você que está aqui, fez o exercício que está lá na apostila? Se disser que fez, já está errada, porque o exercício leva 3 dias, então você tem que começar ele, né? E 3 dias depois você conclui esse exercício. Então, às vezes eu acho que tem gente que tá levando na brincadeira e você precisa levar a sério o que tá acontecendo. É sério, é a sua vida, é a sua vida financeira. Não é brincadeira, não é mágica, não é milagre. O que você tá vendo nas aulas, nas lives de superdominadores são pessoas que levaram alguns meses, algumas um ano, né, algumas um pouco mais de um ano. E essas histórias que as pessoas estão contando, e essas lives acontecem às 8h21, né? Aqui é o Pergunta pra Lu. A gente vai ter às 8h21 hoje uma história de um dentista que é autônomo, né? Então um autônomo que eliminou 200 mil reais em dívidas. Se não me engano, ele já tem um ano de curso. Então a gente vai ver, né, no detalhe o que ele fez, e cada uma dessas lives que estão acontecendo às 8h21 são uma pecinha para o quebra-cabeça. É um quebra-cabeça desafiador de montar, eu sei que é, e você precisa pegar todas as pecinhas, tá? Eu tenho um curso
onde eu, a minha equipe, a gente tira dúvidas individuais, a gente apoia cada aluno, a gente ajuda cada aluno a montar a fotografia financeira, a rota financeira. Tem várias aulas, as aulas são mais extensas, mais devagar, né? Lá na imersão eu precisei dar o conteúdo de uma forma mais rápida, um curso de graça. Então, se mesmo assim, se no curso as pessoas têm desafios e as pessoas têm dificuldade e as pessoas não resolvem em uma aula, em um dia, não dá para querer fazer isso em poucos minutos de aula, tudo bem? Não dá mesmo. Então você precisa fazer o seu melhor e estar aqui em todas as lives. Se você perdeu alguma até agora, você já perdeu coisa importante. Mas vai ter coisa tão importante quanto hoje, que é segunda, na terça, na quarta, na quinta, semana toda, tá bom? A imersão vai até o dia 30, então até o dia 30 você precisa estar mergulhado, estar mergulhada em todo esse conteúdo, tá? Aguinaldo, o exercício, o da aula 1, ok. O da aula 2, ele leva 3 dias. Então você baixa lá a apostila e faz o exercício. Lá na apostila da aula 2, eu estou explicando com mais detalhes a fotografia financeira e estou te colocando para fazer a fotografia. Então tem que fazer, tá bom? Bom, pessoal, como eu falei hoje a gente vai conversar sobre os sabotadores financeiros. Esse conteúdo que eu vou trazer agora é uma parte do curso Domine Suas Finanças em que a gente aprofunda um pouco mais as nossas motivações. Lá na aula 2, vocês viram os pilares do domínio das finanças. O primeiro pilar é a motivação. E aí tem várias técnicas, vários conhecimentos que a gente precisa adquirir para dominar esse pilar motivação, ou seja, para dominar os nossos motivos para realizar uma ação. Não adianta você querer fazer fotografia financeira, fazer rota financeira, você querer negociar dívida, se as suas motivações, ou seja, os seus motivos para as ações não estão claros para você e se você não tem consciência de que ações você está tomando e por quais motivos. A gente toma algumas ações, algumas atitudes na nossa vida financeira que são quase no automático, quase não, são no automático, sabe? A impulsividade, o gasto, o fechar os olhos para o problema. Tudo isso a gente faz quase que no automático. E se a gente conseguir se entender mais sobre isso, a gente conseguir olhar para dentro, ao invés de ficar só olhando para fora, a gente acha que o problema da nossa vida financeira é algo externo, alguém que criou, ou mesmo nós que criamos, mas aí é a dívida, tá do lado de fora, mas tem muita coisa que tá do lado de dentro. E é exatamente isso que faz diferença para esses superdominadores que estão vindo para as lives. A gente começa a trabalhar o que está do lado de dentro, que são as suas motivações. E os pensamentos paralisantes, você ter um desejo transformado em objetivo, o seu comprometimento, tudo isso tem a ver com a sua motivação. E hoje a gente vai ver um pouquinho dos sabotadores financeiros, não tem como a gente ver o conteúdo inteiro. Dentro do curso, por exemplo, tem até o teste, então não tem como a gente ir no detalhe, não tem tempo, nem dinâmica para isso, porque dentro do curso a gente vai acompanhando cada aluno, mas eu vou trazer um pedaço desse conteúdo que já vai te ajudar muito, e ele vai servir quase que como um complemento do pilar motivação que você viu lá na aula 2, tá bom? E eu acho que isso é muito importante porque senão a gente fica o tempo todo só pensando na dívida, né? E vai dizer, nossa, eu fico tão frustrada com o meu cartão. Você precisa entender quem você está sendo na sua vida financeira. Frustração, tristeza, vontade de desistir, nada disso nos ajuda. E como é que a gente faz para lidar com essas emoções? A gente primeiro precisa entender a raiz das nossas emoções atuais, tá? Bom, para quem está aqui, só para dar um aviso, as 2 aulas da imersão estão no ar e a gente vai para a aula 3 na quarta-feira. Então é muito importante que você assista as 3 aulas, tá? Esse conteúdo que eu vou te dar agora, inclusive, se você assistir as 3 aulas lá, esse conteúdo vai ficar ainda mais claro para você. Como é que você faz para assistir as aulas? Você vai acessar dominesuasfinancas.com.br/evento gratuito. dominesuasfinancas.com.br/evento gratuito, tá bom? Tem alguém aqui que está pela primeira vez no Pergunta pra Lu? Quem que é novo ou nova no Pergunta pra Lu? Coloca aí, hashtag novo, hashtag nova. Só para eu saber se tem alguém aqui pela primeira vez. Se você é novo ou nova por aqui, coloca aí, hashtag novo, hashtag nova, só para eu saber se é a sua primeira vez no Pergunta pra Lu. A Ju, Luana, Núbia, Aninha, Silva, Rita C, legal. Então, gente, Tati também. Olha só, vocês todos, Carla também é nova, Jaciana Dias, R. Silva, Rosana, Carla, caramba, quanta gente nova. Bem-vindas, bem-vindos. Espero que vocês estejam acompanhando a imersão
E espero que vocês coloquem aí na agendinha de vocês, todo mundo tô vendo aí vocês comentando, coloquem na agenda de vocês que toda segunda às 19 horas a gente tem pergunta para a Lu. Então sempre que você quiser aprender mais sobre finanças, tirar uma dúvida comigo, você se programa para estar aqui, beleza? Jorge, José, Ana, Rejane. E se vocês estão aqui pela primeira vez e ainda não assistiram às aulas da imersão gratuita, que é um curso onde eu estou mostrando de graça um passo a passo para você dominar a sua vida financeira, sair do caos, sair da bagunça, fazer o seu dinheiro sobrar, para você investir, para você realizar seus sonhos em poucos meses. Isso é possível para quem tem dívidas, isso é possível para quem é autônomo. Esse passo a passo está lá na imersão. E aí, às 8h21, a gente está tendo lives complementares à imersão para você ver como aplicar esse passo a passo na prática, na sua vida, independente da situação, tá bom? Só para repetir e deixar claro para todo mundo, dominesuasfinancas.com.br/evento gratuito é o link para você assistir às aulas, tá bom? dominesuasfinancas.com.br/evento gratuito. Anota aí para você assistir depois que terminarem as lives. Terminando essa daqui, a gente vai para a live da imersão às 8h21, tá bom? A gente vai quase que direto. Bom, vamos lá. Como eu falei para você, hoje a gente vai conversar aqui no Pergunta pra Lu sobre os sabotadores financeiros. Os sabotadores financeiros são padrões de comportamento que influenciam as nossas motivações. São padrões de comportamento que sabotam a nossa vida financeira e que muitas vezes a gente não percebe. A gente não percebe porque a gente não sabe a origem dos sabotadores, a gente não percebe porque a gente não está entendendo que aquilo é um padrão automático e que nos sabota. A gente pensa que aquilo somos nós, que é a nossa personalidade, que é o nosso jeito, que eu sou assim mesmo. E hoje a gente vai entender um pouquinho disso, o que é de fato os sabotadores, tá bom? Eu vou só fechar aqui os comentários um instantinho, só para poder me concentrar no conteúdo e te entregar o melhor conteúdo aqui no Pergunta pra Lu. Bom, vamos lá. Então, como eu falei, os sabotadores são padrões de comportamento. Eu aprendi sobre os sabotadores na teoria da inteligência positiva do Shirzad Chamini. Tem um livro sobre isso, Inteligência Positiva. E quando eu entendi o que eram os sabotadores, eu consegui fazer uma relação com a nossa vida financeira. Então, o que eu ensino dentro do método Domine Suas Finanças é uma leitura dos sabotadores para a nossa vida financeira. O livro não tem nada a ver com finanças, ele fala sobre os sabotadores de forma geral, mas eu identifiquei como que cada sabotador age na sua vida financeira e quais são os principais sabotadores de quem detona a vida financeira, de quem não domina. Então a gente hoje vai conversar sobre esses principais sabotadores, tá? Então, assim, o que é a teoria da inteligência positiva que o autor traz nesse livro? O nome do livro é Inteligência Positiva. A gente tem vários tipos de inteligência. Então, tem aquela inteligência lógica, aquela inteligência matemática, né? Ah, o fulano é muito bom nisso, ele sabe raciocinar bem, ele é bom em conta, sabe fazer conta rápida. Normalmente, quando a gente pensa em inteligência, a gente pensa em alguma coisa nesse sentido, né? Mas existe inteligência musical. Sabe quando a pessoa, às vezes, nem parece assim, tão inteligente, assim, em matemática, né, em lógica, mas é uma pessoa que tem um talento musical, que ela consegue tirar música só de ouvir a música. Então tem inteligência musical, tem inteligência espacial. Aquela coisa, uma vez eu vi um moço que trabalha com marcenaria, ele não era uma pessoa que tinha estudado muito. Você não diria que esse cara é super inteligente. Mas ele fazia desenhos, ele tinha uma noção assim, de espaço para fazer o trabalho dele e que era muito incrível, era uma inteligência também. Então a gente tem vários tipos de inteligência. A gente tem inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É você saber lidar com as suas emoções e com a emoção do outro também. Você saber, em algum momento, dominar a sua emoção. Você não deixar que a raiva, né, exploda e que você fale a primeira coisa que te vem à cabeça quando você está com raiva. Você saber lidar com aquilo, entender, né, saber nomear o que eu estou sentindo. Então isso é inteligência emocional. E tem essa inteligência positiva. Essa teoria da inteligência positiva diz que a gente também tem uma inteligência que determina o quanto a gente vai usar os nossos recursos a nosso favor, o quanto que a gente vai usar a nossa mente e tudo aquilo que está à nossa volta, o nosso círculo social, né, as nossas decisões, o quanto que a gente vai usar ao nosso favor. E segundo essa teoria da inteligência positiva, muitas pessoas não sabem usar a sua mente a seu favor, não sabem usar todo o seu potencial. E muitas vezes se anulam e anulam o seu potencial pela forma como pensam. E aí é importante a gente entender um pouco
da onde vem, né, essa forma de pensar e o que causa essa forma de pensar que é sabotadora para a nossa vida. Bom, então entendendo que a gente tem várias inteligências, né? Que a gente tem inteligência como a gente conhece, inteligência lógica, outros tipos de inteligência, inteligência emocional, inteligência positiva, a gente vai entender que a gente vai ter padrões de comportamento que são uma espécie de personagem dentro da gente e que fazem a gente conduzir a nossa vida de uma forma, mas é uma forma que não aproveita o nosso potencial. É uma forma que não nos ajuda, pelo contrário, atrapalha. Ou seja, isso não é você, isso é a sua forma de pensar. É como se você tivesse um computadorzinho na sua cabeça, esse computador foi programado de uma forma, essa programação faz você, sem perceber, agir de determinadas formas que te atrapalham mais do que te ajudam, tá? Bom, uma coisa importante, todo mundo tem sabotadores e a gente não consegue eliminar esses sabotadores, porque é como se eles fizessem parte da nossa vivência, da nossa criação, da nossa educação. Eles vão morar ali de alguma forma, porque eles quase que começam a criar uma personalidade dentro da gente. O que a gente precisa fazer é identificar esse personagem, esse sabotador, que todo mundo tem, e às vezes a gente tem mais de um, inclusive, e ao identificar, ele já não age mais de forma automática, ele já não age mais tomando conta das nossas decisões e das nossas atitudes. É como se fosse alguém que estava no escuro e de repente a gente colocou luz em cima, então a gente sempre vai ver o movimento, e enxergar esse movimento desse sabotador faz com que ele não predomine mais nas nossas decisões e nas nossas atitudes. Eu sei que talvez esse assunto seja bastante diferente, assim, seja meio complexo, mas quero saber se vocês estão acompanhando até aqui. Tá comigo? Coloca aí, hashtag tô contigo, se você tá acompanhando, se tá aqui comigo. Lembrando que o que eu vou te contar hoje tem uma relação com o que você tá vendo na aula 2, porque o sabotador é um padrão de comportamento e que vai influenciar as suas motivações. Vai ficar mais claro já já, porque eu vou te contar de onde nasce o sabotador. Beleza? Você tá comigo? Beleza, tô vendo aí, tô contigo. Então tá. Fica comigo se tiver complicado, porque hoje o assunto é bem denso. Eu sempre me pergunto assim, será que eu devo levar isso para um Pergunta para a Lu? Tem muitos conteúdos do curso que são mais densos e que aí a gente tem como tirar dúvida individual. E, enfim, tanto do ponto de vista de motivação, de autoconhecimento, quanto da própria organização em si, das negociações de dívidas. Eu sempre me questiono assim, será que eu levo esse conteúdo? Será que o pessoal vai entender? Mas eu prefiro errar e pecar pelo excesso. Trazer e se de repente ninguém entender, tudo bem, porque pode ser que uma pessoa ou outra consiga captar o principal do que não trazer esse conteúdo e, enfim, de repente você não ter a oportunidade de ser apresentado para algo que pode fazer tanta diferença para você, tá? Então vamos lá, eu vou te explicar um pouco o que são os sabotadores e aonde eles nascem. Então, vai ficar mais claro para você um pouquinho, você conseguir identificar o que é o sabotador na sua vida, tá bom? Bom, vamos lá, eu vou tirar aqui os comentários um pouquinho só para me concentrar e lembrando que ao final do Pergunta para a Lu eu respondo dúvidas de vocês sobre esse tema ou sobre qualquer outro assunto, tá? Ó, o sabotador, ele é um processo normal, a criação do sabotador é um processo normal que acontece nos nossos primeiros anos de vida. Pensa o seguinte, olha, nos nossos primeiros anos de vida, principalmente, todo o nosso corpo, a nossa mente, nosso corpo, ele está todo programado para a nossa sobrevivência. O nosso cérebro, inclusive, ele está o tempo todo tomando ações, ele está o tempo todo se direcionando para que a gente fique protegido, para que a gente fique vivo e bem. E nos primeiros anos da nossa vida, então, a gente tem uma série de funcionamentos, de coisas que acontecem na nossa mente e no nosso corpo para que a gente fique protegido e para que a gente sobreviva, né? Isso é evolutivo, é a forma como o nosso corpo funciona. Então, o nosso cérebro, ele tem áreas do nosso cérebro que faz com que a gente tenha ações automáticas. Por exemplo, nesse momento você tá prestando atenção para respirar, você está assim, inspira, respira, inspira, respira. Você não está. Você está prestando atenção no que eu estou dizendo e você está respirando, né? E isso acontece para que você sobreviva.
E esse mecanismo automático de acontecer uma coisa sem que você precise ficar pensando nele, né? O seu pulmão se mexer, o seu coração bater, até o seu olho piscar, é uma proteção, né? Para você proteger os seus olhos. Então tem várias coisas que estão acontecendo no nosso corpo, são para nossa proteção e acontecem sem você perceber. Você não tem que ficar mandando um comando sobre isso, tá? Porque o cérebro entende assim, o que for para sobreviver, vamos fazer e não vamos nem pensar, porque a gente não tem tempo nem de pensar se é para sobreviver. Guarda isso aí com você. Bom, o nosso cérebro, então, ele manda esses comandos fisiológicos, mas ele também manda comandos emocionais. Tem situações que a gente passa na nossa vida, principalmente nos primeiros anos, né, na nossa primeira infância, situações que nem sempre são situações assim super trágicas, não estou falando de perda na família ou grandes problemas, eu sei, tem muita gente que passa por situação assim, mas a gente passa, quando criança, por situações de frustração, de rejeição, né, alguma tristeza, alguma decepção. E isso, nos nossos primeiros anos de vida, o nosso cérebro também entende como uma necessidade de proteger a gente. Do mesmo jeito que ele protege quanto às questões fisiológicas, tem que respirar, libera um hormônio que te dá fome, aí você tem que comer, né? Ele também protege a gente das questões emocionais. E como que acontece isso? Você passa por uma situação de uma frustração, de uma tristeza, o seu cérebro capta aquela situação, e aí naquele momento ele cria um comando em que ele diz, ó, sempre que você se sentir assim, que você passar por algo assim, para você não sentir mais essa coisa ruim, que em alguns momentos o cérebro confunde como uma quase morte, sabe? Quando dói, quando é ruim, a gente pensa, ah, meu Deus, eu vou morrer, sabe? Uma decepção amorosa, eu vou morrer. Quando a gente é criança, a gente sente muito essas situações de sobrevivência emocional. Então o cérebro joga um comando que diz, se você passar por isso de novo, haja assim para se proteger, para você não sentir mais essa dor. E aí, a gente vai criando padrões de comportamento. Tá entendendo agora? Ó, o nosso sabotador é esse padrão novo do cérebro que naquele momento nos ajuda, mas depois ele passa a não nos ajudar mais. Olha só, é um comando de proteção. Então, imagina, por exemplo, o cordão umbilical. Cordão umbilical não é uma coisa que te protege, né? É uma coisa que te ajuda quando você está lá na barriga da sua mãe, porque você se alimenta por ali. Respira, se alimenta, tudo que você precisa, né, para sua sobrevivência é por ali. Mas chega uma hora que você não precisa mais daquilo. Começa uma nova fase da sua vida e você não precisa mais daquilo que era a sua sobrevivência. Imagine que até hoje você ainda estivesse respirando ou comendo pelo cordão umbilical. Isso te limitaria, né? Você não ia conseguir fazer uma porção de coisas que você faz hoje, que são boas para você, porque você estaria preso ou presa a esse cordão umbilical. Então, coisas que nos ajudam a sobreviver, elas têm um limite ali. Tem algumas coisas que têm um limite. E aí a gente se liberta daquilo e pode viver. Por exemplo, nos primeiros anos, né, os primeiros meses, primeiros anos da nossa vida, a gente não come comida, a gente toma leite. Isso é importante pra gente. Mas se a gente ficasse assim pro resto da vida, faltaria vitaminas, faltaria ali suplementos. Então isso não é pro resto da vida. Se fosse pro resto da vida, atrapalharia. Pensa também quando você quebra o braço. Quebrei o braço, aí botei um gesso. Quando eu quebrei o braço quando eu quebro o braço e boto um gesso, o meu braço tá ali, ó, parado, mas naquele momento é importante. Naquele momento é importante eu me proteger, não mexer, deixar parado, mas vai chegar uma hora que eu tiro o gesso. Se eu permanecer com o gesso pro resto da vida, eu vou estar limitada, vou estar ali travada e eu não vou conseguir realizar o que de fato é importante para mim. Esses exemplos é para tangibilizar que tem coisas que são importantes num dado momento da vida, mas que depois, se você não perceber que aquilo não precisa mais e que se você mantiver aquilo na sua vida, aquilo está te limitando, você não consegue alcançar o seu potencial, você não consegue realizar o que você quer realizar. E aquilo passa a te sabotar, ao invés de te ajudar. Eu vou trazer um exemplo mais claro, compartilhando algo da minha vida. Vamos fazer um exercício que é o seguinte, enquanto eu estiver te contando, você pode também procurar vasculhar aí na sua mente algo parecido para você entender qual é o seu comando sabotador principal. Como eu te falei, os sabotadores nascem lá nos nossos primeiros anos de vida como uma forma de proteger a gente, é um padrão de pensamento que o nosso cérebro cria, como forma de proteger a gente a alguma situação de decepção, de tristeza, de mágoa, de rejeição. Então, qual é o exercício que você vai fazer agora?
procura lembrar qual é a mais antiga lembrança que você tem. Qual é a mais antiga, assim, da época que você era mais novo, mais nova? A que vier à cabeça, assim, porque a que vier à cabeça é uma que está bem forte em você. De uma tristeza, de uma decepção, de uma situação que aconteceu com você quando criança, que você, assim, sentiu que era um enorme problema na sua vida. Eu vou compartilhar uma minha, só para você ter um pouco de noção que não precisa ser algo mega trágico. Talvez você tenha lembrado de algo assim, mas algo que aconteceu na sua vida e que naquele momento você tomou uma decisão que dali para frente você seria uma pessoa diferente, que você agiria de um jeito diferente, para que você nunca mais passasse por aquilo. Eu vou te contar a minha. Quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, eu acho, 7, 8 anos, eu fui estudar num colégio que não tinha... Eu estudava durante anos num colégio que não tinha prova. Era um colégio de ensino construtivista e estudei lá até, acho que até 7, 8 anos, e depois eu fui estudar num colégio que tinha prova. Só que eu sempre fui muito boa aluna. Eu tirava as notas boas, porque o colégio não dava prova, mas avaliava o aluno, então tirava as notas boas. Eu era muito segura, assim, de que eu era uma boa aluna. Fui para um novo colégio, que tinha prova, cheguei lá com essa confiança de que eu era boa aluna, e a minha turma, nessa época, era uma turma maior. Eu saí de um colégio que tinha uma turma menor e fui para uma turma maior. Então tinha muita festinha, eu conhecia os amiguinhos e tal, muitos aniversários, eu lembro disso. Acho que eu tinha por aí, 8, 9 anos. E aí, eu me dediquei mais a fazer amizades e conhecer. Eu estava muito empolgada com o colégio e não estava, talvez, levando tão a sério assim os estudos, mas porque eu achava que eu era boa aluna e que eu ia me dar bem. Eu nem sabia direito o que era fazer prova. E aí veio a primeira prova, fiz uma prova de matemática e veio a segunda prova. Eu lembro que eu cheguei no meu boletim do primeiro bimestre com uma nota que eu nunca tinha tirado na vida. Eu fiquei muito decepcionada comigo mesma com essa nota e com muita vergonha de chegar em casa com essa nota. E era, sei lá, o equivalente era em letra, né? Mas era o equivalente, assim, uma nota 5. E eu sempre tirava nota 9, nota 10. E eu fiquei envergonhada e preocupada, porque esse era um colégio que era mais caro. O colégio que eu estudava já era um colégio, né, legal e tal, mas o meu pai me colocou num colégio muito bom aqui no Rio de Janeiro, e era um colégio ainda mais caro do que eu estava. E eu senti que eu não me dediquei, eu fiquei com vergonha daquela nota, eu senti que eu priorizei a brincadeira, priorizei festinha, priorizei coleguinhas e não priorizei a coisa séria. E aí eu vim pra casa, eu lembro que eu cheguei pra minha mãe e falei, você pode assinar meu boletim? Que era meu pai que assinava. Meu pai nem era um super carrasco com nota, afinal eu também tirava nota boa, mas eu fiquei com muito medo, assim, eu fiquei com... Era um pânico que eu tinha e que, enfim, eu nunca tinha tido aquilo. E para você ver, uma situação simples, né, para uma criança, eu tenho certeza que talvez algumas pessoas aqui estejam lembrando de situações mais pesadas, né, da sua infância, mas para a criança aquilo é um grande problema. Era uma vontade de sumir, era uma coisa assim, ai meu Deus, sabe? Era quase que no cérebro a interpretação disso era quase que um momento assim de morte, de rompimento. E eu queria sumir. E aí eu lembro que eu pedi pra minha mãe assinar um boletim, ela não queria assinar, e ela mostrou pro meu pai, e aí meu pai veio conversar comigo. Eu não tinha, até então, eu fiz esse exercício há pouco tempo, alguns anos atrás, e eu não tinha até então uma clareza do que de fato tinha acontecido naquele dia. Eu tive inclusive a oportunidade de conversar com meu pai e relembrar dessa situação. E ele falou, você lembra o que eu te falei? E eu não lembrava, e ele não foi assim tão... não foi carrasco, pelo contrário, né? Ele tentou me mostrar que era assim mesmo, mas que eu tinha que me esforçar, que aquilo fazia assim, parte da minha obrigação de tirar aquela nota. Mas a lembrança que eu tenho é de que foi um momento muito ruim. E naquele momento que eu fui mostrar a nota para o meu pai, eu mostrei pensando assim, eu nunca mais quero passar por isso. E eu nunca mais vou deixar de dar importância para as coisas sérias da vida. Eu pensei, eu nunca mais vou priorizar me divertir, eu nunca mais vou priorizar brincar. Esse foi o primeiro pensamento que veio de, a partir de agora será assim. Porque eu queria nunca mais passar por aquele mal-estar, aquele constrangimento, aquela tristeza, de estar dando tristeza para o meu pai, dele estar investindo num colégio que era mais caro, a gente tinha vida financeira tão complicada, eu sabia daquilo. Então, eu comecei a criar isso na minha cabeça, de que nunca mais eu dedicaria primeiro, né, o foco à diversão. E logo depois que eu conversei com meu pai, eu lembro que o sentimento de eu vou dar um jeito nisso. Eu não vou mais trazer problema para ninguém. Eu vou resolver os problemas. Tinha sido esse o segundo comando que eu tinha criado para minha vida. Então, foram 2 comandos. O primeiro comando de eu nunca mais vou priorizar a diversão. Eu vou sempre priorizar levar a sério. E o segundo comando foi
eu nunca mais levo um problema e uma decepção para alguém. Eu vou resolver todos os problemas. Isso é o nascimento de um comando sabotador. Mas como assim, Lu? Por que nasce um comando sabotador? Não estava bom isso? Não era legal você priorizar as coisas sérias? Não era legal você assumir a responsabilidade dos seus problemas? Com certeza. Mas do mesmo jeito que a gente faz isso, né, o cordão umbilical não tem que ficar ali para sempre. Ficar bebendo leite não é uma coisa que eu vou fazer para sempre. Um gesso num braço quebrado não pode ficar ali para sempre. Um comando, uma decisão da sua vida, não faz sentido ela ficar ali para sempre. Ainda mais tão engessada. Aí o que aconteceu ao longo da minha vida e que eu me dei conta disso? Quando eu descobri o que eram os sabotadores, quando eu descobri o que eram os comandos sabotadores, eu percebi que durante toda a minha vida, não só na minha vida profissional, na minha vida pessoal, na minha vida financeira, eu o tempo todo priorizei a coisa séria. E eu não me permitia me divertir. Eu não me permitia fazer as coisas de uma forma leve. E aí você vai criando uma série de variações para aquele comando. Não pode se divertir, tem que ser o sério primeiro, então não pode ser leve. Então toda vez que algo era leve, que era tranquilo na minha vida, eu dava um jeito de transformar aquilo em pesado. Um trabalho não pode ser leve. A coisa que vai dar resultado não pode ser leve, tem que ser pesado, tem que ser sacrificante. E aí eu direcionava isso para várias outras coisas na minha vida. O outro comando de não levo mais problema para ninguém me fez ser uma pessoa de que não compartilha, né? Não, eu não compartilhava, não pedia ajuda, e eu assumia muito a responsabilidade do problema do outro. E aí uma pessoa na minha família, um amigo, eu tenho que resolver, eu vou ajudar a resolver, e aquilo traz uma carga pesada. Então, procura pensar aí com você. Talvez você não identifique agora. Isso não é um exercício que a gente faz de uma hora para outra. Eu levei alguns anos para ter clareza. Talvez alguns meses para enxergar essa situação e alguns anos para ter clareza, não só dos comandos sabotadores principais, como de todas as variações desses comandos e principalmente do quanto elas afetavam a minha vida financeira. Porque eu sempre me coloquei em situação pesada, sacrificante. E se a minha vida financeira começava a desenrolar, não, tem alguma coisa errada, tem que ser pesado, tem que ser sacrificante, entende? Ou quando, sei lá, eu estava facilitando minha vida, estava saindo de cheque especial, estava começando a resolver, começando a quitar a minha dívida, aí eu via o meu pai, o meu irmão, alguém que eu gostava muito, numa situação de problema, eu falava, esse problema também é meu, eu tenho que resolver todos os problemas, né? Então, procura pensar agora. Tenta lembrar aí na sua vida a lembrança mais remota que você tenha de um momento seu, quando criança, que você passou por alguma rejeição, decepção, frustração, tristeza, mágoa, um momento pesado da sua vida e que pode ser uma nota da escola como foi o meu, pode ser uma briguinha com um coleguinha, pode ser alguma coisa que aconteceu ou pode ser algo maior, mas que naquele momento você criou um comando novo para a sua vida. Pensa nisso. Qual foi essa situação e que comando novo você criou para sua vida? Esse comando novo é um comando hoje sabotador, porque você enrijeceu, você criou, agora vai ser assim, botou no automático e você nem pensa. Você acha que quando eu sentia que as coisas estavam leves, que minha vida estava dando certo, que estava tudo bem, que eu falava assim, tá dando tudo bem, vou dar um jeito de dar tudo errado, afinal tem que ser sacrificante. Não, não era assim. Não era assim. Eu via, sei lá, o dinheiro na minha conta e eu ia no shopping, aí gastava no cartão, eu olhava, ih, meu Deus, estou com a fatura do cartão agora maior que o que eu tenho de dinheiro. Nossa, por que eu fiz isso? Mas eu estava criando aquilo inconscientemente, né? E todo esse conhecimento, tudo isso que a gente precisa descobrir na gente tem a ver com o pilar motivação que eu estou falando na aula 2 da imersão. Porque na aula 2 eu estou te mostrando quais são os motivos que você tem para agir. E se você entende os seus motivos para agir, você começa a agir diferente. E aí você consegue lidar com coisas da sua vida financeira que você não tem conseguido lidar há anos, que estão te deixando no caos financeiro há anos e que são a sua forma de agir no automático, tá? Bom, se você não conseguiu descobrir nada ainda, não tem problema, porque, como eu falei, eu não descobri isso de uma hora para outra. Inclusive, todo esse processo
de organização financeira, que passa por todas essas questões emocionais e de motivação, que passa pela organização financeira, que serve para pessoas de qualquer idade, mesmo sendo menor de idade. Se eu, menor de idade, tivesse descoberto tudo isso que eu estou aqui trazendo para vocês, eu fui descobrir isso depois dos 30, né? Tudo isso traz muita clareza e tudo isso é um processo que não acontece de uma hora para outra. Por isso que é tão importante você estar mergulhado, mergulhada, por isso que é tão importante você fazer uma imersão nesse processo todo e por isso que está acontecendo a imersão Domine Suas Finanças, esse curso de graça, né? A gente já está na aula 2, quarta-feira é a aula 3, e o link é dominesuasfinancas.com.br/evento gratuito, tá? Esse livro, Inteligência Positiva, ele fala sobre os sabotadores, mas ele não fala sobre o impacto na sua vida financeira. Os sabotadores na vida financeira é uma adaptação que eu fiz desse entendimento, com tudo que eu entendi na minha vida, na vida dos alunos, e que eu trago aqui para você. Então, mesmo que você não tenha ainda identificado a origem de um comando sabotador, você agora vai ter a oportunidade, eu vou te mostrar, como que você identifica esse comando na sua vida, tá? Esse comando no seu dia a dia, e a gente vai identificar a partir das nossas principais motivações. Então vamos lá. Ao identificar, a gente começa a lidar com isso. Ao identificar os sabotadores, você começa a enxergar melhor e começa de alguma maneira a desbloquear isso, tá? Segundo a inteligência positiva, existem 10 sabotadores. E a gente vai ver os 5 principais, que eu considero que esses 5 que a gente vai ver aqui são aqueles que quem não domina as finanças tem algum desses, pelo menos uns 2 desses muito fortes. Então, entre os 10 sabotadores principais, a gente vai ver esses 5 aqui. O esquivo, o hiperrealizador, o prestativo, o vítima e o hipervigilante, tá? São os nomes que são dados para os padrões de comportamento que criam determinadas consequências na nossa vida financeira. Então, vamos lá. Vamos com calma aqui, que eu vou trazer algumas coisas aqui para você. Olha só. Se em um dado momento da sua vida você criou um comando para você de liberdade, que é um comando assim, ai, não quero mais passar por isso, ai, não quero mais viver isso, ai, não quero mais estresse, ai, não quero mais aborrecimento, a partir de agora, sempre que tiver isso, eu vou passar por cima disso, eu quero ser livre, eu quero me sentir bem, eu quero ser livre. Então, existem algumas motivações que são de liberdade. Então, tem alguns comandos que a gente cria na nossa vida que são para que a gente se sinta livre, para que não tenha estresse, para que não tenha aborrecimento. E aí a gente cria um personagem dentro da gente que é o esquivo. Então vamos lá, Peraí, deixa eu voltar aqui. Eu vou te explicar o que é o esquivo para você ver se você age assim na sua vida financeira, tá? O esquivo é aquele que foge de confusão, que foge de conflito, que foge de estresse. Ai, não quero me estressar, não quero me aborrecer. Ai, não quero esquentar a cabeça. Nossa, eu já me aborreço tanto, já tenho tanta coisa assim para pensar. Ok, faz sentido a gente pensar. Ninguém quer ficar se aborrecendo. Mas quando esse comportamento é tão forte em você e tão automático em você, você se esquiva, você foge até daquilo que é importante. Então essas pessoas costumam não olhar extrato da conta. Essas pessoas, quando assistem a imersão e me vêm falar da fotografia financeira, elas falam assim, ah, mas eu não entendi como fazer a fotografia financeira se eu tenho tanta conta para pagar. Olha só, a fotografia financeira não é para você resolver seus problemas. A fotografia financeira é a primeira ferramenta que você faz para começar a criar um diagnóstico na sua vida financeira. Então não importa se você é autônomo, não importa quantos potes você tem na sua vida, não importa nada disso. O que importa é você fazer. Por isso que a gente põe na apostila da aula 2, a gente coloca lá o exercício para ser feito. Então, o esquivo está fazendo tanto você priorizar a liberdade, priorizar o não estresse, priorizar o não quero me preocupar, que quando você é apresentado uma técnica, você, não dá, isso não serve para mim, não dá, não entendi, não entendi, não vou fazer, entende? Porque tem gente que fala, não entendi, vou assistir de novo. Não entendi, vou lá para perguntar para a Lu. Não entendi, vou fazer o exercício da apostila. Mesmo sem entender, vou dar um jeito aqui, porque de repente no meio do negócio fazendo, eu consigo entender. Mas eu já recebi mensagem de algumas pessoas dizendo, não entendi, para mim não dá, não vou fazer. Esse é o esquivo fazendo você fugir. Porque em algum momento na sua vida, na sua infância, você passou por uma situação
que foi pesada para você, que foi de muito estresse e que você falou, não quero mais olhar para isso, não quero. Não necessariamente foi dinheiro, sabe? Não necessariamente foi algo da sua vida financeira. Pode ter sido algo assim como foi comigo, a nota da escola. Então, em algum momento você olhou, não quero ver, não dá para resolver isso, não me envolvo, não mergulho nisso, entende? E a gente cria isso, esse comando automático para a nossa vida. Então, se você é dessas pessoas que vira a cara para sua vida financeira, meio avestruz, sabe? Enfia a cabeça no buraco, não olha. Sabe quando a gente vai passar o cartão e nem sabe quanto tem de limite, fica rezando, rezar para passar. Esse é o esquivo. Então, só de você agora ter consciência que você tem isso dentro de você, é como se você tivesse acendido a luz no escuro e, você tá aqui. Você não deixa mais o esquivo agir no automático. E se você ainda conseguir fazer um exercício de identificar onde nasceu esse esquivo, qual foi o momento de dor emocional que você decidiu, não olho mais para isso, eu quero fugir de estresse, Se você conseguir olhar para isso, olhar para essa origem, isso também te ajuda a ressignificar e começar a ajustar esse esquivo dentro de você. Como eu falei aqui nessa live, a gente não tem tempo suficiente, como a gente tem no curso, para trabalhar e mergulhar nos sabotadores. Mas eu tenho absoluta certeza que essa gota de conhecimento vai virar um mar dentro de você se você trabalhar tudo isso, tá? Bom, vamos aqui para o próximo. Vou trazer um próximo que a gente vai, como eu falei, a gente vai trabalhar os principais. Então, o esquivo é um que detona muitas finanças. Você precisa identificar a origem, identificar ele agindo. E um exercício importante pra gente fazer é, assim, cria um nome para os seus sabotadores. Um nome, um apelido, sabe? A Fujona, ou a Tranquilona. Cria um nome. Quando você faz isso, você passa a enxergar esse comportamento como não sendo mais você e sendo um comportamento que é uma programação em você. É como se não fizesse mais parte de você. Não é a Luciana, entende? É a Fujona, é alguma coisa que você deu um nome para o seu sabotador. Vamos para o segundo sabotador, que tem como motivação segurança. Em algum momento na sua vida, você passou por uma dor emocional, que você se sentiu inseguro, insegura, que faltou chão, que você se sentiu perdido, perdida, que você teve medo de, sabe, das coisas não voltarem ao normal. Então, naquele momento, você criou um comando, que é um comando assim, não, eu preciso ter segurança, a partir de agora eu vou agir assim, porque eu não quero mais me sentir sem chão, eu não quero mais me sentir perdido, sozinha e, sabe, sem saber como vai ser daqui pra frente, eu não quero ficar sem um porto seguro, então a partir de agora eu vou agir assim. E aí, esse agir assim é agir com medo. Então, o seu cérebro guardou ali assim, olha, quando acontecer uma situação assim, desconfie, tenha medo, não vá, dê um passo atrás, não siga em frente. E aí, nas situações da nossa vida em que a gente precisa, muitas vezes, enfrentar alguns desafios, enfrentar situações novas, o nosso cérebro entende aquela situação nova como uma situação de perigo. E aí eu tenho medo de tudo. Eu tenho medo de fazer minha fotografia financeira. Eu tenho medo de assistir a aula 3 e o que eu vou ver. Eu tenho medo de mergulhar na minha vida financeira e não conseguir resolver. Mas eu também tenho medo de não fazer nada e não conseguir quitar as minhas dívidas. Eu tenho medo de não saber como que eu vou resolver esse problema. Eu tenho medo de ficar parada e não fazer nada, entende? Então a gente tem medo de agir, tem medo de não agir. E a nossa vida fica o tempo todo de medo. E quando a gente está com medo, a gente fica paralisada, a gente fica bloqueada. Só que existem evidências, existem formas da gente enxergar se aquele é um caminho ou não é. Existem formas da gente se proteger. Eu tô com medo desse caminho, então eu vou fazer assim. Por exemplo, me veio agora à cabeça uma coisa que eu volto e meio uso como exemplo, porque eu sei que algumas pessoas vão ter medo disso daqui a alguns dias. A gente, dentro do Domine Suas Finanças, né, quando eu abro inscrições para o curso Domine Suas Finanças, eu sei que muita gente fica com medo, né, e tem medo de se realmente vai conseguir dominar a vida financeira, porque, né, tá vendo ali as evidências, vê pessoas que conseguiram, pessoas com situações parecidas com as suas e tal, mas tem medo, e se não der certo para mim? E eu não quero que as pessoas, quando decidam investir no curso, né, seja mais um gasto, seja mais uma dívida. Eu não quero, de verdade, não me importa o seu dinheiro, me importa o seu resultado. Isso não é demagogia.
a minha empresa funciona muito bem, a gente atinge nossas metas, eu atingi minha independência financeira, pode parecer demagogo, mas eu não faço isso aqui prioritariamente por dinheiro. O dinheiro é importante sim, porque eu acho que o dinheiro é importante para todo mundo, mas eu não faço esse trabalho prioritariamente por dinheiro. Então, quando a pessoa nem vai assistir o curso, nem entra. Eu falo assim, nem entra, porque eu não quero gente dizendo que não deu certo, porque não viu, entende? Agora, se a pessoa tá focada, eu digo o seguinte, ó, você vai entrar no curso em 30 dias, porque em 30 dias é tempo mais do que suficiente para você assistir todo o conteúdo e fazer o que precisa ser feito, e conseguir enxergar que você saiu do caos. Então, em 30 dias, eu devolvo o seu dinheiro. Se você não gostar, me manda uma mensagem e fala, ó, não gostei. E eu devolvo mesmo. E já teve gente que pediu de volta? Já. E eu devolvi? Claro. Essa pessoa não assistiu o curso? Não sei. Muitas vezes a gente olha lá, a pessoa nem assistiu o curso, mas não estava no momento dela, não foi com a minha cara, não me interessa. Eu devolvo. E eu faço isso porque eu sei que as pessoas que não dominam as finanças são regidas pelo medo, por esse hipervigilante que disse assim, tenha medo de tudo. E aí eu tento tirar o medo, entende? Eu tento ajudar de uma forma que o hipervigilante, esse sabotador, não fale alto, afinal vai entrar e pode pegar o dinheiro de volta, o que tem a perder, percebe? Eu crio isso porque eu sei que existe esse sabotador. Então, é preciso que você acenda essa luz de, não, é verdade, eu não preciso ter medo de algumas coisas que eu tô tendo medo. Como que eu me protejo desse medo, sabe? Então, quando você faz isso, você tá acendendo uma luz em cima do seu sabotador. Esse hipervigilante que muitas vezes está tomando conta da sua vida e não está deixando você andar. Assim como um gesso num braço quebrado te paralisa, o seu hipervigilante te paralisa, porque você um dia disse que tinha que... O seu cérebro decidiu que tinha que sentir medo de tudo, tá? Então, cria um nome também. Ah, medrosinha, cagonilda. Eu tinha cagonilda. Porque eu também tinha um hipervigilante. E hoje eu penso, bom, ok, tem algum perigo? Vamos analisar. Como eu me protejo? Né? Ah, por exemplo, uma situação como essa. Tem garantia? Devolve o meu dinheiro? Então eu vou. Né? E aí eu fico ligada, boto na minha agenda, 30 dias. Eu já fiz cursos que tinham essa garantia e eu fiz isso. Vamos lá. Aí outros comandos de sabotagem que existem na sua vida financeira que vem pela aceitação. Você querendo ser aceito, ser aceita pelos outros, pelos pais, pelo marido, pela família, pela sociedade, por você mesmo, a autoaceitação, tem 3 comandos sabotadores. O prestativo, aquele que não diz não pra ninguém, que faz tudo pra todo mundo. E olha, é super legal você ser prestativo, prestativa. Não tô dizendo que você tem que ser mal, mas você tem que ser prestativo, prestativa de forma consciente. Não pode ser um padrão automático, repetitivo, que você nem pensa. Você quer dizer não, aquilo vai ser ruim pra você, aí você de repente já sai, ah, tá, sim, né? Alguém te pede dinheiro emprestado, te pede o cartão emprestado, ou várias situações na nossa vida financeira em que a gente faz no automático, você já vai lá e você se doa, né, e você entrega e você fica lascado, fica ferrada de grana, porque o seu prestativo está no automático. Enxergue isso. Houve um momento na sua vida em que você achou que fazer algo por alguém ia fazer você ser aceito, que fazer ser legal, que não dizer não, que agradar o tempo todo faria com que as pessoas te amassem. Mas isso foi na infância, foi o seu cérebro infantil mesmo, imaturo, que entendeu isso. Mas hoje, você não precisa fazer isso para ter a aceitação das pessoas. E você nem precisa da aceitação de todas as pessoas. Você precisa da sua própria aceitação. E quando você se aceita, as pessoas te aceitam também. Então, esse prestativo automático te sabota. O hiperrealizador é aquela pessoa que não para nunca. Lembra do meu comando? Não, primeiro o sério, depois a diversão. O hiperrealizador acha que se descansar, se pausar, se usufruir, ele não consegue, não vai ter resultado. Então a pessoa está sempre trabalhando, não tem tempo de usar o dinheiro. Aí se tem dinheiro na conta, gasta o dinheiro. Afinal, não pode ser gostoso, não pode ser tranquilo, não pode ser leve. Tudo tem que ser com muito sacrifício. E aí a gente acredita no sacrifício. Aí tem 2 caminhos profissionais na nossa frente. Um que parece tranquilo, um que parece suave, e um outro que parece tão pesado. Trabalhar com pessoas que eu não gosto, fazendo uma coisa que eu não gosto, eu escolho esse caminho. Afinal, deve ser esse que dá dinheiro, porque dinheiro vem de sacrifício, percebe? Então, a gente tem um padrão de comportamento hiperrealizador que nos sabota, nos cansa. Tá tudo bem você ser uma pessoa que realiza muito, mas precisa ter a pausa, precisa ser leve, precisa ser legal, e pode ser legal, não precisa ser um sacrifício para você conseguir ter dinheiro, ter realização na sua vida. E tem o vítima.
O vítima é aquele, né, que um dado momento da nossa vida a gente entendeu que se a gente se colocasse numa posição de vítima, se a gente chamasse atenção, a gente teria amor, teria colo, teria carinho. E pode ser que a gente tenha tido isso, sim, se colocando nessa posição. É a criança que berra, que esperneia, que chora e que tem atenção. Só que não dá mais pra gente ficar berrando, esperneando e chorando. Não dá mais pra gente se colocar nessa posição de, oh, meu Deus, a minha vida é uma desgraça, é muito difícil, eu não consigo, né? Tô a ponto de desistir. E eu entendo e respeito o seu desafio. E eu sei que é muito desafiador lidar com a sua vida financeira. Mas essa posição de vítima no automático, ela não te ajuda. Ela não te ajuda e te atrapalha muito. Então, é preciso identificar quando que a gente está assim agindo no automático e perdendo oportunidades, sabe? Ai, mas eu tenho muitas dívidas, como que eu vou fazer fotografia financeira se eu tenho muitas dívidas? Como que você não vai fazer se você tem muitas dívidas? Entende? Todas as pessoas que estão vindo para as lives de superdominadores, a grande maioria delas, eu faço questão de trazer as pessoas que têm dívidas, porque tem muitos alunos que não tinham dívidas, entraram no curso e não tinham dívidas, mas eu trago para as lives de superdominadores exatamente para mostrar os exemplos mais pesados, os exemplos mais desafiadores, para que você entenda que sim, é um desafio para todo mundo. Mas, se você fica numa posição de vítima, e quando eu digo isso, eu não estou dizendo que você está conscientemente se colocando, eu não estou falando, sai dessa posição, não é disso que eu estou falando. Estou dizendo, enxergue que você talvez tenha um padrão de comportamento, de pensamento, que no passado te ajudou, quando criança, se colocar numa posição de fragilidade, te ajudou a ser aceito, a receber afeto, a receber atenção, só que agora essa posição te atrapalha, porque é você por você. Você precisa seguir em frente. Você precisa respirar e dizer, tá comigo, é minha responsabilidade. Se eu me trouxe até aqui, se eu me trouxe até esse caos, eu posso me tirar desse caos. E quando a gente faz as lives de superdominadores, e vai começar daqui a pouco, às 8h21, a nossa live de hoje, quando a gente faz essas lives, a gente consegue perceber o padrão de comportamento das pessoas. E essas lives servem exatamente para isso, para que a gente consiga modelar um padrão de comportamento que leva ao sucesso. Vocês viram alguém nessas lives até agora dizer, eu fiquei mal, eu desisti, eu parei, ou vocês viram elas dizendo, eu decidi que eu ia seguir em frente, estava desafiador pra caramba, mas eu não desisti, eu procurei seguir esse caminho, eu fiz assim, eu fiz assado. Então esse padrão de comportamento que a gente tem, né, de às vezes desmoronar e imaginar quase que conscientemente, né, a gente não percebe isso, mas sentir como se a gente desmoronando as coisas se resolvessem, sabe? Eu vou desistir, parece que vai ficar gostoso se eu desistir, mas não vai, se você desistir vai ficar ainda pior. Então, é importante, vamos lá, como é que a gente faz então para lidar com esse processo de autossabotagem? Primeiro, é importante a gente revisitar, né, esses nossos primeiros anos de vida e identificar qual pode ter sido a origem, qual pode ter sido esse comando sabotador e por que ele se criou. Né? Como eu trouxe o meu exemplo, talvez você identifique também. Segundo, identificar quais são os seus principais comportamentos na vida financeira e o quanto eles estão te sabotando. E você vai enxergar uma relação com essa sensação de que essa atitude pode tornar melhor, mas na verdade ela te engana. Fugir da vida financeira te engana, não é melhor. Dizer que para você é impossível não torna melhor. Fazer tudo pelos outros de forma inconsciente, sem pensar, não torna melhor. Então, identificar os seus padrões de autossabotagem vão te ajudar a entender os seus motivos para agir de determinada forma na sua vida financeira. Bom, esse é um conteúdo que é complementar à aula 2 da imersão. Nesse momento a gente está com 2 aulas no ar, a aula 1 e a aula 2. Nessas aulas eu estou ensinando passo a passo para você sair do caos financeiro, para fazer o seu dinheiro sobrar, para você investir, realizar seus sonhos em poucos meses. Um passo a passo que serve para quem tem dívidas homéricas de até 900 mil, dívida de agiota, dívida de banco, dívida de loja. Pessoas que tinham todas essas dívidas conseguiram usar esse passo a passo. Para quem não tem dívidas, mas o dinheiro nunca sobra, fica sempre no 0 a 0, não vê o dinheiro sobrar de jeito nenhum. Para quem é autônomo, não tem uma renda fixa, autônomos, empresários. E para quem tem uma renda fixa, servidor público, assalariado, para quem tem um salário fixo, mas acredita que ganha pouco, que tem mais gastos, mais potes do que salário, para todas essas pessoas, o passo a passo que eu estou mostrando lá na imersão vai fazer com que você saia do caos financeiro. Mas é importante que você aplique o passo a passo, assista as 3 aulas, nesse momento tem 2 aulas liberadas, e venha para as lives. Todas as noites, às 8h21, a gente está com lives aqui,
gente vai começar uma daqui a 20 minutos, uma live onde eu vou te mostrar na prática como que uma pessoa aplicou esse passo a passo que você está aprendendo, beleza? Bom, a gente tem tempinho, vou dar um tempo aqui para algumas perguntas. Coloca aqui a sua pergunta aqui na tela e eu vou responder algumas perguntas para vocês. Que horas começam as técnicas? As técnicas estão lá dentro das aulas. Para assistir às aulas você acessa dominesuasfinancas.com.br/evento gratuito. Assiste as 3 aulas, nesse momento estão liberadas 2 aulas, a terceira é na quarta. E venha para as lives às 8h21, vai começar daqui a pouco, tá bom? E parabéns para quem está colocando em prática, por mais desafiador que seja. Como faz para adquirir o seguro prestamista? Eu acho que você não entendeu muito bem. Para adquirir seguro prestamista, você vai lá no gerente e compra um seguro com ele. Mas a gente está falando nas lives sobre como se proteger de venda de seguro prestamista que você não quer. Então, não sei, não entendi sua pergunta. Vanusa, as 2 aulas estão em dominesuasfinancas.com.br/evento gratuito. É lá na imersão. Como fico rica rápido? Você nunca fica rica rápido. Se esse é o seu objetivo, você só vai ter frustração na vida. Porque se fosse fácil, todo mundo já estava rico. Mas possível é. Em 2006, eu tinha 60 mil reais em dívidas. Em 2019, em novembro de 2019, eu bati o meu primeiro milhão. Eu saí de dívidas, eu não tenho família para me ajudar. Pelo contrário, eu precisei ajudar a minha família. Eu não falo isso para me gabar, mas eu falo isso para te dizer que sim, é possível. Ontem a Mônica estava na live às 8h21 com a gente, ela contou pra gente que ela saiu de 100 mil reais em dívidas, mais de 100 mil reais em dívidas, para 100 mil investidos, num processo que levou mais ou menos 1 ano. Então possível é, mas eu não tô aqui para ensinar que vai ser rápido nem fácil, eu tô aqui para te mostrar que é possível. Vamos lá. Tenho 500 mil em dívidas, estou desempregado há 9 meses, adianta para mim? Bom, eu não ensino a quitar dívidas. A dívida é um sintoma. Tem várias coisas acontecendo na sua vida e a dívida é um reflexo. A gente olha para a dívida e fala, olha, como tem dívida, deve estar acontecendo isso daqui. Então eu não ensino a quitar dívida. A dívida é uma consequência de tudo que eu te ensino. Eu ensino a negociar, eu ensino segredos dos bancos, sim. Mas, na verdade, o fato de você ter 500 mil em dívidas é porque você não sabe lidar com dinheiro. E talvez alguém diga assim, não, eu sei sim, é porque fui demitido, é porque eu fiquei desempregado, é porque a pandemia. Mas se você soubesse lidar com o dinheiro antes da pandemia, você estaria protegido para a pandemia. E, de novo, quando eu falo isso, eu não falo te criticando, te julgando, puxando a orelha. Não, a gente aqui está falando abertamente sobre os problemas da vida financeira. Se você tem 500 mil em dívidas, você não tem a menor ideia de como o dinheiro funciona, você não tem a menor ideia de como dominar o seu dinheiro, você não tem a menor ideia de como viver com o dinheiro que entra na sua vida. Então, é uma prioridade você conseguir uma nova fonte de renda. E quando eu digo fonte de renda, não é emprego. Emprego não é garantia de vida financeira dominada, tanto é que emprego se perde. Mas você pode fazer algum trabalho, conseguir renda, aprender a dominar essa renda, aprender a investir, aprender a aumentar a sua renda e multiplicar ainda mais o dinheiro que entra. E assim, como consequência, você pode quitar suas dívidas. A Karina, uma aluna que tinha 900 mil em dívidas, ela conseguiu quitar a dívida dela por 3.800. Então, quando a gente tem dívidas gigantes, a gente não precisa arrumar o dinheiro gigante para quitar a dívida. A gente precisa dominar as finanças, beleza? E é exatamente isso que eu estou mostrando nesse passo a passo da imersão, tá bom? E quando alguém da família morre e deixa dívidas pra gente? Renata, você não herda dívida. As dívidas, elas são pagas com o bem de quem faleceu. Então, por exemplo, o falecido tem um apartamento de 200 mil e deixou uma dívida de 100 mil, aí o apartamento não pode ser, não vai para os herdeiros. Na hora do inventário, esse apartamento precisa ser usado para pagar a dívida. Mas do seu bolso não sai nada, ninguém herda dívida. Se alguém que faleceu não tem bem nenhum, não tem casa, não tem carro, não tem moto, não tem nada, não tem nenhum terreno, não tem absolutamente nada, e tinha 1 milhão de dívidas, essa dívida morre. Você não tem que pagar nada, tá bom? Sobre o curso, o pessoal está perguntando do curso. Ao final da aula 3 da imersão, eu vou explicar o curso, tá? Eu deixo para o final porque o nosso foco agora é dominar as finanças, assistir as lives. Tem muita gente que fala, ela faz isso só para vender curso. Não, eu não faço isso só para vender curso. Eu faço isso para entregar um conteúdo que eu tenho certeza que pode mudar a vida das pessoas. Então, nesse primeiro momento, eu prefiro me concentrar nesse conteúdo e a gente fala do curso no final com quem realmente está interessado. Então, quem quiser saber sobre o curso, na quarta-feira eu vou liberar a aula 3. E no final da aula 3 eu explico o curso, como fazer a inscrição, porque a gente vai ter uma turma a partir do dia 31, tá bom? Beleza? Vamos lá. Devia 500 e paguei 3 mil e hoje
Tem uma conta, não entendi se isso era uma pergunta. Lu, comprar um apartamento financiado é um bom negócio só se você domina suas finanças. Se você não domina suas finanças e você não tem uma rota financeira para simular essa compra, nem à vista, nem financiado. Financiado você paga muitos juros, então você tem que estar preparada para esse pagamento. Você precisa se organizar para isso, tá bom? Então precisa dominar suas finanças. Rosângela está dizendo, trabalho em CLT, fico me perguntando o que priorizar primeiro. Priorizar dívidas ou comprar o necessário? Rosângela, se você estiver assistindo as 3 aulas da imersão, você tem essa resposta. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Na aula 2 eu mostrei passo a passo o que fazer primeiro. E, gente, eu sei, eu até falo isso lá na imersão, que algumas coisas que eu trago nessas aulas é meio diferente do que vocês veem, né? Vocês veem educadores financeiros engravatados dizendo que vocês têm que ter uma planilha, vocês veem educadores financeiros engraçados fazendo piada dizendo que vocês têm que anotar absolutamente tudo e economizar no papel higiênico e botar R$100 no Tesouro Selic. Gente, eu não vou dizer nada disso. Eu não acredito em nada disso. Mas eu sei também que quando vocês me ouvem dizendo o que eu estou dizendo lá na aula 1, lá na aula 2... parece tudo uma grande besteira, né? Parece assim, ai, não, ela não está entendendo que meu problema é minha dívida. Não, você que não está entendendo que o problema não é a dívida. Quando uma pessoa está muito doente, quando uma pessoa está com Covid, o problema dela é a febre? Não, né? A febre é um sintoma, é uma consequência, é algo que está ali acontecendo porque ela tem um problema de fato, que é a Covid, né? A dívida é a mesma coisa. O seu problema não é a dívida. O seu problema é um sintoma, o seu problema é algo que está ali aparecendo, porque existe um problema com você. Eu poderia pegar aqui, a pessoa que falou em 500 mil de dívida, né? Eu poderia pegar 500 mil e entregar para essa pessoa. Ela vai pegar o dinheiro, ela vai entregar 500 mil para o banco e daqui a alguns meses ela tem uma nova dívida. Agora, ontem a Mônica, a Cláudia na segunda-feira, essas pessoas me contaram, eu tinha 200 mil de dívida. Elas nem precisaram de 200 mil para quitar. Elas quitaram por muito menos. A Karina, que é o recorde, por isso que eu falo tanto da Karina, porque ela é o recorde do domínio de suas finanças. Se você tem até 900 mil reais em dívidas, eu tenho absoluta certeza que o método funciona para você. A Karina com 900 mil reais em dívidas, se eu tivesse dado 900 mil reais para ela, ela teria entregue 900 mil para o banco e estaria toda enrolada meses depois, porque isso seria só resolver a febre. Mas, na verdade, eu entreguei para ela um passo a passo, um conhecimento. Aí sabe o que ela fez? Quando ela foi negociar para o banco, ela não precisou entregar 900 mil, ela entregou 3.800. E hoje, né, porque ela já fez lives com a gente, tem um vídeo dela, a Karina, ela tem dinheiro investido, ela tá fazendo mais dinheiro. Então, assim, é outra vida. É a vida da cura, né? Se vocês quiserem ver as histórias todas, a da Karina, tá o seguinte, ó. Se você for lá no Instagram, lá, sabe quando a gente vai buscar um perfil? Anota aí, você vai buscar um perfil, você procura por #superdominadores. Naquela lupinha, sabe? Quando a gente vai procurar alguém, ó, você vai na lupinha aqui embaixo, aí quando você clicar na lupinha, você escreve aqui, você pesquisa aqui em cima, superdominadores. E procura lá os superdominadores, vai ter vários vídeos de servidores públicos, de autônomos, de pessoas desempregadas. Esses vídeos estão todos lá, que são as lives de superdominadores das imersões passadas. Mas daqui a pouco, às 8h21, a gente tem uma live com um autônomo que tinha 200 mil em dívidas e ele não tem mais dívidas. A gente vai saber exatamente o valor que ele negociou, quanto ele quitou. Eu mesma nem sei de todos os detalhes, mas agora às 8h21. Mas eu quero dizer uma coisa para todo mundo que está aqui. Olha só, eu sei que é desafiador, eu sei que você tem muitas dúvidas, eu não consigo responder todas as perguntas de todo mundo, porque só inscritos na imersão tem mais de 60 mil pessoas. Então, assim, mensagem no direct, pessoas participando aqui, e-mails. Eu e minha equipe, a gente está dando o nosso melhor para ajudar vocês, mas a gente não consegue tirar dúvidas individualmente. Então, quem está perdendo sono por causa de dívida, quem não consegue sair do caos financeiro, quem não está sabendo o que fazer, quem não consegue fazer a fotografia financeira, quem não consegue fazer a rota financeira, você precisa assistir aula 1, aula 2 já estão no ar e aula 3 na quarta-feira eu vou mostrar a rota financeira. E você precisa vir para todas as lives. Hoje teve uma menina que me falou, me explica como negociar o consignado. Eu falei, putz, a gente falou sobre isso na quinta-feira na live e a gente vai falar sobre isso nas próximas. Aí ela falou, não sei se eu consigo ir para a live então. Eu não sei se eu consigo ajudar a gente. Sabe, eu sei que é desafiador botar um espaço na agenda, mas dá um jeito, enfia um fone de ouvido, na rua, não sei, em algum lugar. A gente está aqui dando o nosso melhor e eu preciso muito que vocês deem o melhor também, tá? A gente vai para a aula 3 na quarta-feira e daqui a alguns minutos a gente vai para nossa live de superdominadores. Eu vou dar uma pausa aqui
vou ao banheiro, vou beber uma água e eu volto às 8h21 com a história de um dentista autônomo que quitou, eu tinha R$200 mil em dívidas, quitou suas dívidas e hoje ele domina as finanças, está investindo. A gente vai entender como ele fez isso, vai entender o passo a passo. Eu vou trazer intervenção didática explicando o método. Então, por favor, venha para essa live, tá bom? Até daqui a pouco. Corre no banheiro, bebe uma água e volta. Já já a gente tá junto, tá bom? Um beijo, até já, pessoal!